Olá, bom dia a todos. O meu nome é Pedro Nunes e neste vídeo vou-vos trazer 5 ferramentas de investimento que eu utilizo quase numa base diária. A primeira ferramenta que trago aqui é possível, inclusivamente, pôr em português, que é o investing.com. Este site tem muitas possibilidades, desde calendários económicos, desde calendários de earnings, até desde pesquisa de empresas e dados sobre empresas em particular, mas a forma que eu utilizo é sobretudo para ver num determinado momento qual a leitura da forma como o mercado está a reagir. E apesar de utilizar o Wall Street Journal, a Bloomberg, inclusivamente o Financial Times, a verdade é que eu tenho-me apercebido que realmente o snapshot que eles fazem daquilo que está a acontecer no momento tem alguma qualidade e permite muitas vezes ter uma percepção rápida do que é que a curto prazo está a acontecer nos mercados. Este site, que na sua maioria é gratuito ou tem uma versão gratuita, permite só por si gerir uma série de aspectos, e inclusivamente possui dados sobre empresas em concreto, em que é possível ver, por exemplo, um aspecto interessante que é como é que está a cotação no pré-mercado, e depois inclusivamente análises e projeções fundamentais sobre as empresas, e só por si é uma ferramenta muito completa. Algo parecido com este, temos também o Yahoo Finance, que também costumo utilizar. Passando à ferramenta seguinte, pode ser o Investopedia. O Investopedia é, no fundo, eu utilizo, não julgo que não há uma versão em português, mas para aqueles que tiverem mais dificuldade podem sempre chegar aos conteúdos e utilizar, por exemplo, o Google Translator, mas é muito importante dominarmos a língua inglesa, porque o mundo das finanças passa muito por esse domínio. E queria-vos dar aqui um exemplo, portanto, um recurso que podemos utilizar para perceber alguns conceitos. Há uns tempos atrás quis perceber melhor o que era o setor dos consumer cyclicals, e então fiz esta pesquisa, e há recursos muitas vezes bastante extensos para percebermos esse conceito económico, que por vezes até se desmultiplicam em artigos subsequentes. Por exemplo, se quisermos perceber com exatidão o que é a inflação, há aqui artigos, como veem, têm até um desmultiplicar dos conceitos, inclusivamente uma explicação num vídeo em que explica o que é a inflação de forma Inflation is the simples. increase in prices of goods or services over time. Dan. Sem dúvida, um site onde podemos aprender um bocadinho mais na área financeira, e por vezes é importante ir um bocadinho mais à frente. Outro site que eu utilizo, e uma terceira ferramenta que eu utilizo bastante em termos dos gráficos, é o TradingView. O TradingView tem uma versão gratuita, eu utilizo praticamente a versão gratuita. Tem muitos ativos que é possível pesquisar, e tem inclusivamente bastantes indicadores e várias possibilidades. Para vos dar um exemplo, às vezes até ao ponto que chega a capacidade do TradingView, recentemente eu apercebi-me, por exemplo, que até podemos cruzar, por exemplo, um determinado ativo com as taxas de juros, que são dados que habitualmente não estão disponíveis ao nível dos gráficos. É muito completo, até tem uma possibilidade de codificação para aqueles que gostam dessa componente, até permite, isto fora da questão do charting, por exemplo, com algumas plataformas, permite fazer as operações diretamente. É, em termos dos gráficos, algo consensual, e que eu aconselho para quem não quer estar a gastar, ou mesmo que gaste, por exemplo, no TradingView, experimentar. Eu utilizo muitas vezes porque domino bastante, portanto, os gráficos da plataforma que utilizo mais, que é a Heitor, mas há situações em que eu não consigo determinados indicadores ou não consigo determinados dados, e venho aqui ao TradingView. Um serviço muito interessante
Esse sim também tem uma versão gratuita mais limitada. É muito completo mesmo. Tem recomendações com base em algoritmos sobre determinadas ações, portanto, estou a falar do Seeking Alpha, mas aquilo que eu acho mais interessante é que tem vários artigos e esses artigos organizam-se de uma forma bearish, por exemplo, em que os autores recomendam a venda ou então recomendam a compra, por exemplo. Tem dados muito extensos em termos dos aspectos financeiros, por exemplo, estamos aqui a ver, no caso da Apple, aspectos da avaliação, dão uma nota, portanto, que vai de A a F, e da rentabilidade, e depois tem os vários indicadores, tem os income statements, tem esses todos dados, tem todos os dados de natureza financeira, e inclusivamente tem aqui algo que eu comecei a utilizar mais recentemente, que é as transcrições das earning calls, em que é uma ferramenta muito, muito interessante para ver o desenvolvimento da empresa e até ver, muitas vezes, ter uma visão daquilo que está a ser feito. É um site também muito completo. Como digo, eu utilizo mais nesta questão de ver aqui métricas relativamente à empresa e dados, mas esta questão dos artigos, em que há artigos, como em tudo, de grande qualidade, outros de menor qualidade, depende de quem faz esses artigos, mas é uma ferramenta que eu utilizo bastante, tem muitas outras potencialidades, também é um site muito completo, podemos pormos aqui, por exemplo, as empresas que estamos a seguir do nosso portfólio e vamos recebendo as notícias especificamente sobre essas empresas. Por fim, em termos do calendário económico, o site que eu utilizo, até porque está orientado, o calendário económico tem uma especial relevância em termos do Forex. É claro que estes dados são importantes, por exemplo, a alteração de taxas de juros acaba por ser importante para todo o mercado, de forma determinante, mas há notícias diárias que essas sim vão ser mais importantes no Forex, talvez por isso utilizo o Forex Factory. Gosto muito da forma como apresenta os dados. Como referi há pouco, o investing.com também tem um calendário económico. Eu costumo utilizar este, é um que, enfim, a partir do momento que encontramos algo que gostamos, começamos a utilizar, e é aquele que eu mais gosto de utilizar. Tem outras potencialidades, mas no fundo quis trazer-vos aqui várias ferramentas que eu utilizo e o foco em que eu utilizo essas ferramentas. Aqui como um aspecto adicional, algo que faço e que também partilhar convosco. Onde é que eu agrupo toda esta informação que vou pesquisando? Há quem o faça em Excel, acho que é uma excelente forma, mas eu descobri este serviço, que é o Airtable, também tem uma versão gratuita, e no fundo o Airtable são serviços que permitem, funcionam tipo bases de dados. A maior parte, eu tenho aqui 2 ou 3 bases de dados em que agrupo todos os meus investimentos e até faço a gestão de outros aspectos da minha vida pessoal. Mas, por exemplo, no caso do investimento, onde ponho inclusivamente tarefas do dia, onde se faça um determinado estudo sobre, por exemplo, real estate, acabo por criar aqui critérios e, portanto, ponho estes dados todos de forma informatizada, ponho aquilo que são as empresas que têm observação, tenho, para além da composição do meu portfólio na plataforma, tenho aqui uma composição do meu portfólio com várias anotações, com critérios em termos de inserção deles. No fundo, aqui a sugestão que eu vos queria trazer, seja qual for o software que utilize, é que efetivamente há uma parte de pesquisa que nós fazemos, mas depois é importante transpor essa parte de pesquisa para um sítio onde vamos agrupar toda essa informação. Portanto, este acaba por ser aqui um recurso adicional. Espero que possam retirar algo daqui.